Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui na Rádio Filho USA. Você que está conectado aí também no Facebook, você pode entrar no nosso website www.radiofilhousa.com. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lana. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Feliz terça-feira. Olha que lindo. Isso aí, mais uma semana, graças a Deus, né? Graças Começando com força Deus. total, né, Lana? E também, como a gente sempre fala, o programa sempre especial. E hoje é bem especial. Não, e hoje olha que lindo. Exatamente. Temos convidados bem especiais aqui falando sobre a vida, né? Que é a água, porque a água é vida. É isso? É isso, então. Estamos aí com quem, Lana? Nestor, seu Nestor. Nestor e Eu Marisete. achei que era americano, falei agora, pergunta. Mas eu vou traduzir esse inglês. Mas o sobrenome dele eu também achei que fosse, mas aí não, ele é brasileiro. Mas deve estar ali, né, misturado. Me lembrou meio que alemão, é isso? Boa noite, Nestor, primeiramente. Boa noite. Boa noite, Marisete. Boa Sejam noite. bem-vindos. Boa noite. Obrigada. E fala aí pra nós, Nestor, veio da onde? É um brasileiro, né? Conta aí pra nós. Fala aí. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há 15 anos atrás, eu clamava para que Deus me desse uma oportunidade de viver um pouco mais, porque o câncer me consumia. E interessante que, no ínterim, uma senhora me convidava para participar de um encontro d'água. E eu dizia a ela, não, obrigado. Eu não gosto dessas reuniões de vender coisas. Até porque, se eu preciso de algo, eu sei onde ir e o que comprar. E aí, ela não parava de me convidar. E eu pensava, puxa, ela não vai parar. Então, eu aceitei de ir na reunião lá na costa pacífica, na cidade de Beaverton, perto de Portland. E fui, então, nessa reunião a contragosto, mas para treinar o meu inglês. Não fui lá para ouvir falar sobre água, porque é uma coisa tão comum, não é? É um tema tão trivial. E, geralmente, quando nós pensamos sobre água, nós pensamos no aspecto potabilidade. Mas será que essa água é boa para mim? Será que ela me convém? Será que ela realmente me molha? Será que ela me reidrata, desintoxica e alcaliniza? E aí lá, ouvindo, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, ouvindo o testemunho delas. Durante o intervalo, eu estava do lado de fora pensando e muito impressionado pelas histórias que eu ouvi. Aí não é história, é história com H, porque é verdadeiras, né? Aí veio uma senhora americana e perguntou, o que o senhor está achando? Eu estou achando interessante. Sim, disse ela, é o que geralmente nós respondemos para aquilo que não entendemos, não é mesmo? Eu disse, E ato contínuo, ela disse, essa é uma máquina divina, se referindo ao ionizador de água. Aí eu retruquei e disse, a senhora não acha que esse é um termo muito contundente para um simples equipamento de água? Sim, disse ela, colocando a mão no seu peito. É que isso curou o meu câncer de seio. Tomando água. Água Kangen, disse ela. Pois, olha, eu não quero ser rude consigo, mas eu não consigo entender como que a água possa estar envolvido com a cura do câncer. Quanto tempo o senhor está envolvido? Com o quê? Ora, com a água. Bom, eu disse, hoje. Isso fazem já 9 anos. E aí eu voltei para o meu grupo, a dona Nancy Borden, e disse a ela, cínico, cético e irônico, como um mecanismo de defesa pela minha ignorância, e disse a ela, olha, aquela senhora lá falou que curou o câncer de seio dela. Sim, Nestor. Não te lembra do professor Richard? Não que a água também cura a depressão, muito mais que isso. O Richard estava depressivo porque tinha câncer de próstata. E aí
aquilo foi demasiado para mim. Eu disse a ela, né, isso é muito para minha cabeça. Amanhã eu vou falar com o Richard. E assim começou a minha jornada de pesquisar sobre diferentes águas, sobre o funcionamento do nosso organismo. E aí encontrei vários autores desses livros aí do mundo inteiro, alguns já falecidos, nenhum deles envolvido com a empresa, porque se tivesse, ele estaria sendo pago para promover um produto. E nós, hoje, né, Marisete, não viemos aqui para vender um produto, nós viemos aqui para promover um conceito de esperança. Esperança de que nós podemos envelhecer, e olha que eu estou com 63 anos, ainda com lucidez, com energia, com boa memória, e saber que nós podemos ter uma velhice compensadora, porque o tempo vem para todos nós. Verdade. O que eu faço hoje, invariavelmente, eu vou colher amanhã. É verdade. Uau, Nossa. que história, né, Mônica? E ele conta de uma forma assim que chama a atenção Exato, da gente. prende, assim como a Marisete também. Né, Marisete? Boa noite. Boa noite. Então, hoje o pessoal está entrando aqui, então muitos acabaram de clicar para conectar aqui na nossa rádio. Hoje a gente está falando, nosso tema é a água que tomo é realmente saudável? Hidrata? Hidrata? Hidrata, Marisete? Hidrata. Eu vou ser bem franca. Até conhecer o Nestor e o Kangen, a água Kangen, eu não tomava água. Porque eu sempre tive esse conceito que a água nenhuma era boa. A não ser aquela que eu bebia lá no sítio, lá quando eu nasci, lá no interior de Santa Catarina, Paraná, que era da fonte. Da fonte. Era da Que meu pai tirava lá A do cisterna, poço. na minha cidade era lá a cisterna. É, isso. Né? Então, eu sempre achei que essas águas que nós bebemos aqui não era bom para mim, então eu nem tomava. Quando eu conheci a Kangen, aí eu comecei a tomar uma água diferente, porque eu aqui às vezes tinha que comprar água com sabor para mim conseguir tomar. Porque para mim essas águas são pesadas. Ela tem E um gosto realmente diferente mesmo. O nosso amigo Nestor sabe explicar por que ela é pesada. E essa que eu tomo hoje, a Kangen, ela é extremamente leve. O mineiro fala, que água macia. Que água macia. Leve, parece que ela é macia, ela é leve. E hoje eu consigo tomar água. E hoje eu sei que essa água eu posso tomar. E por que essa água? Qual é a diferença dessa água? O que ela tem, Nestor? Das águas que a Vamos gente lá. compra na supermercado, da torneira que vem Da nossa casa. na cisterna, E enfim. qual a diferença da água lá da roça? Daquela água que brota do meio das pedras. Então, vamos lembrar. Quando chove, cai água do céu na terra, molha ela, vai para a profundeza. Aí a pressão da terra empurra ela de volta para fora. No meio do caminho vai acrescentando sais minerais, por isso confere sabor. Por isso que a água da chuva não tem sabor. Porque ela tem só 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Enquanto que a água da fonte, a água lá da cisterna, tinha aquele sabor de uma água boa, que a maioria das pessoas diz assim, não sei definir, mas era uma água boa. E essa água me lembra a água que eu tomava lá na roça. Sim. Por quê? Porque esse equipamento reproduz, mimifica a mesma coisa que a natureza já faz. E interessante esse aspecto da saciedade. Essa é uma palavra não muito usada, saciedade. Quando eu tomo e eu me sinto satisfeito, saciou a minha sede. E ela não é dura aqui, nem pesada no estômago. Esse aspecto é em função da micromolecularidade. Quando as moléculas da água são pequenas, principalmente nós mais idosos, à medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo a sensibilidade da sede. Olha que interessante. Olha, não sabia disso. Nossa, nunca. Eu também nunca. E nós perdemos a sensibilidade da sede. Por isso o idoso, quando eu ligava para a mãe, bom dia, filho.
Já tomou água hoje, mãe? Já. A que horas? Aí ela já se deu por conta, né? Hoje de manhã. Pois é, mãe, agora é meio-dia, a senhora tomou água às 7 horas, ficou 5 horas sem tomar água. E eu esqueci. Eu sei, mãe, eu sei. Um outro aspecto interessante, muitas sede e fome se manifestam pelos mesmos mecanismos. E aí está a explicação de por que uma pessoa, às 3, às 4 horas da tarde, está faminta. Mas como que ela vai estar faminta se ela saiu de um almoço farto agora há pouco, há 3 horas atrás? Por quê? Ela não está com fome, ela está com sede, mas ela confunde com fome e vai comer. E aí nós começamos a acumular aqueles quilinhos extras. E olha, nós só no falar e no respirar, nós demandamos mais de 1 litro de água por dia, em média, depende da atividade de cada um. E a grande maioria das pessoas não toma essa quantidade. E o que ocorre com o nosso corpo? Nós começamos a desidratar. E aí temos sintomas de cansaço crônico, de dor de cabeça, de fibromialgia, de diabetes, de câncer, que aí nós vamos no doutor, que depois da diagnose, o que ele faz? Prescrição. De quê? De remédio. Que, como diz o nome, remedia, mas não cura. Não vai na origem, na causa da enfermidade, suprimindo apenas o sintoma. Eu não me curei. Por exemplo, posso continuar? Claro. Por exemplo, uma pessoa que tem alta pressão arterial. Então, aí eu pergunto, e há quanto tempo a senhora está tomando um remedinho para alta pressão arterial? Há uns 15 anos já. 15 anos. Não posso ficar sem, pelo amor de Deus. Verdade. Quando eu vejo que eu não tô bem, já tomo metade de um comprimidinho. Verdade. Eu conheço essa história. Aí eu pergunto, mas não ficou boa ainda? Aí a pessoa começa a pensar, mas que remédio é esse que a senhora está tomando que não lhe cura? Que faz 15 anos que a senhora está passando um check-in para o laboratório todo mês. Ok. E o que eu devo fazer? Pensa um pouquinho. Se tem alta pressão arterial, é porque o sangue está grosso. O nosso sangue é composto 90% de água, 6% de proteína, 4% de outros ingredientes. E nós desidratamos em vários estágios diferentes no nosso organismo. E o sangue reduz de volume num pequeno percentual de 2, 3%. Quando eu tomo uma água que tem a habilidade de entrar no interstício da célula, é uma palavra difícil, o que quer dizer isso, lá dentro da célula, lá dentro da célula, ela me molha, ela me reidrata, ela repõe o volume sanguíneo. Algumas pessoas no outro dia não têm mais alta pressão arterial. Algumas pessoas 2, 3 semanas depois, outras 1 mês depois. Cada pessoa reage de maneira diferente, dependendo do volume de água que ela toma também. Eu confesso que eu não tomo muita água. Quando Eu você não fez tomava também. Eu não tomo. E hoje eu creio que eu tomei uma dessa. E agora eu tô na... Mas eu tomo bastante água de coco, é a mesma coisa? Isso que eu ia perguntar. Água de coco hidrata. Não Suco, preciso ficar me matando de tomar água, não é, Nestor? substitui. Suco, Ou não? Olha, vamos supor, refrigerante substitui. Líquido. vamos lá então. Chá. Então, olha, eu tomei bastante chá com limão. A água de Chá coco verde. existe na natureza, certo? Ela Certo. existe, então é um bom produto. Refrigerante existe na natureza? Não. Não brota em árvore, não dá no campo. Então, é algo que foi feito, foi desenvolvido. Açúcar existe na natureza? Não, É não, natural, né? não. Açúcar A cana É, que só é- nas A frutas. cana de açúcar com a garapa e o pastel da feira lá do Brasil é maravilhoso. Saudade. É verdade. A água não pode ser substituída por cerveja, por vinho, por chá, por café, por leite. Só água é água. Nós temos que tomar água. E o que passa com a pessoa que não toma água? Ela vai paulatinamente se ajustando ao ambiente de seca. E o corpo passa a se proteger. Daqui a pouco, pelo ambiente que ela cria, um ambiente ácido,
Aqui está a tabela de pH, que quer dizer potencial de hidrogênio, que vai de 1 a 14. Quando eu tomo pouca água, eu não estou tomando banho por dentro. Olha, toda vez que nós inspiramos, fiz barulho aqui para as pessoas perceberem lá que estão nos ouvindo, né? Enche os pulmões de oxigênio. Ao exalar, o que sai? Monóxido de carbono. Nós, sistematicamente, segundo após segundo, estamos envelhecendo. Nós produzimos oxidação. E se nós provemos para o nosso corpo algo que suprima essa oxidação, esse envelhecimento, esse enferrujamento, nós temos aí a fonte da juventude, tecnicamente sim. Então, quem toma pouca água, devagarzinho, primeiro, a urina dela fica muito forte, mal cheirosa, as axilas também têm um cheiro muito forte, porque a pele... Então. Claro, quando a pele começa a atuar como um rim, pessoa que tem muito chulé, por exemplo, tem pessoas que não lava meia e pensa que é a meia, ou é o sapato, e escova os seus pés e continua com chulé, com odor e com cheiro nas axilas. É porque a pele está atuando como um rim, não tem um veículo para tirar a toxicidade para fora. Por incrível que pareça, fazem 3 anos que eu não uso mais desodorante e eu não tenho cheiro nas axilas. Por quê? Porque eu estou desintoxicado. E eu tinha muita ruga, e hoje com 63 anos eu não tenho nenhuma ruga nos meus olhos. Não achou? O homem gosta de parecer bonito, ou de ser bonito também. Lógico que gosta. Claro. Só que nós dizemos, ao contrário de vocês mulheres, como tu tá bonita. Nós dizemos, pô, Nestor, tu tá bem afeiçoado. Interessante tudo isso que você falou. Vamos falar um pouquinho do refrigerante? Vamos sim. Olha, pena que eu não trouxe o livro do Bob Macaulay. É um americano que escreveu um livro sobre a água ionizada, que é produzida por esses equipamentos chamados ionizadores de água. Ele diz, é uma lástima que ainda hoje, aqui nos Estados Unidos, se vendam refrigerantes em escolas e em locais públicos. O refrigerante, ele é tão ácido, e o Dr. Lair Ribeiro tem vídeos que falam sobre isso, para nós neutralizar uma porção de refrigerante, que está num pH aqui em torno de 2,5, para neutralizar, quer dizer, trazer para o pH de 7, nós teríamos que acrescentar 33 porções de água com pH bem elevado para neutralizar. Ora, considerando que câncer não acontece em ambiente alcalino, aqui azulzinho da cor do céu. Câncer só acontece no ambiente ácido, e os refrigerantes são muito ácidos. Será que esse consumo que já foi de 73 galões de refrigerante por pessoa por ano, aqui nos Estados Unidos, hoje baixou para em torno de 40 galões. Um galão tem 3,76 litros. Ainda assim é um montão de refrigerante, né? Será que isso tem a ver com o crescimento vertiginoso de câncer desse país? Vocês pensam que sim? Sim, tem uma influência. Lógico. Só que, se nós falarmos agora em cocaína e heroína, nós estamos falando em drogas ilegais. É um assunto, até tem uma conotação assim, bem pejorativa, né? Entretanto, se nós falarmos em açúcar, aí serve, né? Açúcar pode. Não é que seja a mesma coisa, Marisete, mas é um vício. É um Acaba vício. sendo um vício, porque eu não consigo tomar café sem açúcar ainda. É um vício. Como uma cocaína, ou, né? Sim. Só que é um vício moralmente aceito. Sim. E quando eu vou nas igrejas adventistas falar sobre saúde, e eu pergunto, quem de vocês aqui não tem açúcar em casa? A maioria das pessoas levanta as mãos. Quando eu vou em outras denominações religiosas e faço a mesma pergunta, pouca mão levanta. E, infelizmente, o nosso Brasil varonil é o maior produtor mundial desse produto que nós não precisamos para viver, gente. Olha, eu estava lá, os mineiros agora sabem que eu vou falar de Matutina. Matutina fica de carro umas 3 horas de BH, e é lá no fim da linha.
Bem no interior mesmo. Bem no interior. Depois de Matutina não tem mais nada, daí é só campo. É uma currutela, né? Como eles falam. É uma cidadezinha pequena, muito mineira, muito hospitaleira. Eu tomei um café feito no bule, com Oh, pão de queijo. delícia! Uma delícia. Aí eu fui levar um ionizador a pedido do filho que está aqui nos Estados Unidos para a mãe que tinha diabetes. E aí quando eu cheguei na casa, eu pedi para a senhora, né, o que é essa filha que a senhora tem no braço? E ela abriu. E essa pomada amarela é o quê? Não é pomada, é pus. Ai, meu Deus. É. Então, e a ferida não sara. Então nós vamos começar a lavar com uma água com pH bem baixo e depois com pH bem elevado. E essa água, feridas pretas, fétidas, pútrefas, lavadas com esse pH, especialmente nos diabéticos, é usado em mais de 250 dos maiores e mais prestigiosos hospitais e clínicas de saúde no Japão. Tu já pensou se uma pessoa pode reverter a amputação de um membro fruto do diabetes? Que valor que tem isso? E 2 dias depois, essa ferida já estava rosada. Aí, e ela com o estômago muito inchado, protuberante, pelo processo inflamatório, pelo intestino que não funcionava. Aí ela disse, olha, eu estou gostando demais dessa água. É assim que o mineiro fala, né? Demais! Vai dar fome. Demais é como. Essa água é boa para mim, será que vai ser boa para o meu papagaio pelado ali? Aí eu olhei, ela não disse pelado, eu que disse. Ela disse para o meu papagaio sem pelo, sem pluma, assim que ela falou. E eu disse, puxa, é a primeira vez que eu vejo um papagaio pelado. Coitado do papagaio, tinha tanta alergia, e nós começamos a borrifar com a mesma água, com pH 2,5, que é bactericida, e com a outra 11,5, e ele passou a tomar essa água também. E agora, recentemente, eu soube que o papagaio está com plumas de novo. Uau. E a mãe está regenerada. Então essa água pode usar para feridas? Tanto para tomar como para uso tópico, com pHs específicos. Interessante. E Então. até para limpezas em superfícies gordurosas. Por exemplo, o que é recomendado? Então, por exemplo, aquela água que eu compro normal, uma água purificada, ou a que vem da torneira, por exemplo, aqui hoje nos Estados Unidos, qual é o pH dessa água? Você tem Sim. um laudo? Sim. Hoje tem bastante águas que nós encontramos no mercado e que diz no rótulo água alcalina, pH tanto, Isso. acima de 7 é alcalino. Entretanto, nós podemos, e eu lembro quando a avó fazia isso, e especialmente quando ela ia cozinhar feijão vagem e brócolis, a avó colocava uma colherzinha de bicarbonato de sódio, não sei se alguém de vocês se lembra disso. Sim. Né? Por quê? Porque ele fica verdinho, bonito, não fica com aquela cor verde ferrugem que às vezes nós vemos em um que outro restaurante, nós olhamos aquele brócolis com aquela cor feia, não pegamos, não servimos. Por quê? Porque ele foi cozido com uma água já oxidada, com pH ácido abaixo de 7. Ele fica feio. Então a avó colocava bicarbonato de sódio para elevar o pH da água e ele ficar bonito. Então, quer dizer que eu produzi uma água alcalina adicionando bicarbonato de sódio? Sim. Só que foi uma alcalinidade química, não orgânica. Orgânica é esse pessoal que tem lá no interior, lá na roça, aquelas fontes de água, aquelas bicas d'água, várias maneiras de falar, eles precisam desse ionizador? Não, porque eles têm ali a fonte da juventude lá no pátio de casa. Entretanto, nós hoje, que estamos nesses grandes perímetros urbanos, temos o advento da tecnologia a reproduzir essa mesma água. Então, essas águas dos supermercados, quando eu pego um pacotinho de chá e derramo essa água suposta com um pH, não vou dizer nenhuma marca, com pH alcalino, não faz chá. E eu derramo a água chamada Kangen sobre o pacotinho de chá, produz chá instantâneo.
Como que pode? Porque quebrou as moléculas da água. E por isso o mineiro então fala que a água macinha, ela dá saciedade. Ela logo se espraia por todos os órgãos do organismo, chegando no cérebro com rica quantidade de oxigênio. E alguns, quando a tomam, com um pH um pouco mais elevado, eles dizem, puxa, fiquei um pouco mareado. Claro, tem muito oxigênio, o sangue está embotado. Vamos voltar lá para a matutina? Vamos. Aí, do papagaio. Aí eu fui é uma cidadezinha pequena de 3 mil habitantes. No outro dia eu fui na prefeitura conversar com o prefeito e pedi para ele quanto era a dotação da Secretaria da Saúde para remédios de alta pressão arterial, de problemas cardíacos, de câncer e de dores em geral. Disse um caminhão cheio. Pois é, prefeito. Se o senhor pudesse tirar 50% dessa dotação orçamentária e colocar para aumentar o salário dos professores, para melhorar o nível de educação, o senhor acha que transformaria a sua cidade? Sem dúvida. Pois é, doutor. A medicina hoje, como está posta, ela trata sintomas, ela não cura. Faz as pessoas, orienta as pessoas, de modo que nós nos alimentemos adequadamente, tomemos uma água saudável, boa, que seja não só com pH alcalino, mas que seja anti-inflamatória, que seja anti-envelhecimento e que tenha suas moléculas pequenas. E aí as pessoas vão deixar de ficar enfermas. E aí de noite eu fui na Câmara de Vereadores e tinha lá umas 50 pessoas e levantou uma mão dizendo, olha, eu sou engenheiro químico, trabalho na única indústria que tem de laticínios aqui em Matutina, e eu quero lhe dizer que eu há muito tempo estava procurando uma razão plausível para parar de comer açúcar. E eu não encontrava. Porque açúcar é bom demais, né? Tá com E hoje eu estou vendo e eu ouvi que açúcar não tem nenhuma vitamina, nenhuma proteína, nenhum sal mineral, nenhuma fibra. Só uma caloria inócua, que para ser absorvida, digerida, metabolizada, ela demanda oxigênio. Se ela demanda oxigênio, ela acidifica os tecidos do nosso corpo, sendo, portanto, comida para câncer. Açúcar não é necessário para viver. Açúcar não está na Bíblia. Aí, o jovem de hoje poderia logo pensar assim, mas Google também não está, e eu gosto. Né? Tá certo, é só um trocadilho de palavra. Mas realmente açúcar não está na Bíblia, sal está. Mel também está. Vamos falar um pouquinho de sal? Vamos. Vamos lá. E o mel. E o mel, Depois daqui a pouquinho. adoro o mel. Tá, então vamos falar primeiro do sal. Aí, de repente, nós estamos numa festa e uma pessoa espirra e ela começa a olhar para o lado. Ela se molhou. Porque o esfíncter está flácido e ela não conteve e tem incontinência urinária. E isso acontece hoje com milhões de pessoas, já mais idosos e jovens também. Jovens também? Jovens também têm incontinência urinária, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. E o que causa isso? A falta de sal. A falta de sal. Não tem nada a ver com a genética. Não. Mais do que até pode ter, mas muito mais do que a genética influi os hábitos que ela viu os seus pais se comportando de determinada maneira. Os pais não comem sal. Olha, tem pessoas que vão em dieta completamente sem sal. Aí eu digo, meu Deus, a senhora está incorrendo em um erro, um equívoco que vai lhe custar muito caro. E esse médico aqui, você não está doente, você está com sede. Água para a saúde, para a cura, para a vida. Fereidon
Batmanglij, está traduzido para o espanhol também, infelizmente não para o português. Ele fala, se você quiser evitar Alzheimer, que é aquela doença Sim. do ouvido, né? Que tortura, que tortura. Não para quem tem a enfermidade, mas para os que vivem ao redor daquela pessoa que tem Alzheimer. Ele diz assim, se queres evitar Alzheimer, não vai numa dieta livre de sal. Porém, sal sem água é um veneno. Assim como água sem sal também é um veneno. Então, e olha, e eu sou testemunha disso, porque hoje a minha memória, com 63 anos de idade, está tão boa ou melhor do que há 30 anos atrás. Aí o meu irmão diz assim, é que tu repete isso todos os dias, daí tu tá... Não, mas a memória está boa assim, a memória tá boa. Assim, para falar, dar uma palestra aqui, uma aula pra gente, tem que estar com a memória boa, porque às vezes foge, né, bloqueia alguma palavra. E a indústria? É aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? A indústria dessa água? Que produz a máquina. Vamos dizer assim. A máquina que produz a água. Sim. É uma maquininha pequenininha assim, chama-se um ionizador. De onde veio essa ideia de produzir essa máquina? Os russos descobriram isso percebendo que os animais, quando tomavam uma água que tinha passado ou sofrido raios elétricos, os animais se moviam diferente. E passaram a observar. Os russos que descobriram a eletrólise no início do século passado, é uma coisa antiga, imagine, já há mais de 100 anos. E inclusive quando deu aquele desastre de Chernobyl, há muitos anos atrás, com radiação, então as pessoas que tomam a água ionizada, que nós hoje chamamos de água Kangen, que quer dizer retorno à origem, essas pessoas se descontaminaram de uma maneira impressionante. Por isso hoje a pessoa que tem câncer e se submete à quimioterapia, à radioterapia e toma água, ela se sente muito bem. E aqui não toma também, melhor ainda. Né? Então os russos descobriram, entretanto os japoneses que aperfeiçoaram esse equipamento e se encarregaram de espraiar pelo mundo inteiro, e em meados de 1970 começou a ser usado, e hoje no Japão é tão comum, popular, usado nos hospitais. Por que não aqui nos Estados Unidos? Quer perguntar. E nos Estados Unidos? Pois. E no Brasil? Pois, olha, é que quando nós colocamos um pé no hospital aqui nos Estados Unidos, nós somos muito bem tratados, não é mesmo? Mas já saímos de lá com uma dívida de 3 mil dólares, 5 mil dólares, não é verdade? No Japão, nós somos efetivamente pacientes e não clientes. Como eles dizem, é meu paciente. Paciente é o quê, pô? Se saio com um selo com uma dívida desse tamanho, né? E muitas vezes sem curar a enfermidade, apenas minimizar o mal. Isso não me coloca contra o progresso da ciência médica, muito pelo contrário. Mas lá no Japão, o hospital não dá lucro. Ele é um serviço à comunidade. Está aí explicado por que os ionizadores são usados lá, de pessoas que têm diabetes e são carregados em cadeira de roda porque não conseguem caminhar pela ferida purulenta lá no dedão do pé dele, e aí 45 dias depois ele sai caminhando sem muleta, sem amparo. Cuidado, né? E tem hospitais no Japão que só tratam, né, com essa água. Sim. E você pode falar um pouco sobre os benefícios da água, o que ela pode também prevenir? Vamos lá. Uma vez que nós nos reeducamos, deixamos de usar fluidos que nos prejudicam, como refrigerante, por exemplo, é altamente prejudicial à saúde. E esse Bob Macaulay, ele fala, num futuro próximo, os refrigerantes vão ter, como as carteiras de cigarro, em letras garrafais vermelhas para chamar a atenção, escrito assim, cuidado, inimigo assassino, frio e cruel que ele mata devagar. Aliás, o governador Arnold Schwarzenegger, quando foi governador da Califórnia, estabeleceu uma lei, e a Califórnia foi o primeiro estado americano a proibir, eles chamam de as sodas, em escolas e em hospitais no estado da Califórnia.
Show de bola. Show. Show de bola. Então, quando eu passo a tomar algo que efetivamente me reidrata, desintoxica e alcaliniza, o corpo, quando tem o ferramental necessário para isso, ele se regenera mais rapidamente do que enferma. Nós temos, nessa maravilha que nós somos brindados pela divindade, o nosso corpo, morada sagrada de nossa alma, nós temos a capacidade da regeneração. Quando contemplamos os 5 pilares da saúde. Bom sono, boa comida. Boa comida não quer dizer um churrascão todo fim de semana, não, viu? Temperado. Bom sono, boa comida, exercício físico, suplementação e água. E que nem você estava falando dessa água, né? Por exemplo, existe uma máquina. Para eu chegar até essa máquina, o custo, como que funciona, porque que nem... eu conheço muita gente, até eu mesmo, né? Também já comprei essas águas no mercado, alcalina, de outras marcas. Mas assim, na credibilidade que ela funciona, né? Agora fica aquela dúvida. Será que funciona? Realmente? Olha, ou só estou comprando um título, né? Por isso que eu falo que a mulher é a rainha do lar. Né? O que a mãe fala, geralmente o pessoal escuta. Né? E aí se diz assim, uma gota de atitude fala mais que um oceano de palavras. Então, quando a pessoa toma água, e aí o diabético vê que a glicemia dele no outro dia baixou 50, 100, 150 pontos. Isso é resultado. Aí ele vê que a perna dele não pesa mais, que ele recuperou a sensibilidade na ponta dos dedos, que ele não tem mais dor. Isso chama-se resultado. Quando uma pessoa que tem fibromialgia e toma 4, 5, 6 ibuprofen por dia, e às vezes ela tem tanta dor que ela tem que tomar morfina, e aí ela passa a tomar água Kangen, começa a desintoxicar, o intestino dela começa a trabalhar adequadamente, e essa pessoa deixa de tomar remédio, isso chama-se resultado. Resultado fala muito mais alto do que qualquer palavra. Então, tem ionizadores, assim como carros muito baratos, pneus muito baratos, tu faz 20 mil milhas e o pneu já está careca. E tem outros pneus que tu troca de carro e o pneu não carecou, fez 60 mil milhas, 80 mil milhas, né? Dura 2, 3, 4 anos, depende de como a pessoa anda. Então tem vários ionizadores muito baratos, principalmente esses produzidos em China e Coreia, de menos de $1.000, e esses ionizadores produzidos no Japão, de uma empresa, posso dizer o nome? Claro. Senão eu declino. Não. Tá. A empresa chama-se Enagic, e a matriz fica em Okinawa, no Japão, e está há 14 anos aqui nos Estados Unidos, com escritórios regionais em vários estados, temos 7 escritórios. E há 4 anos atrás, quando a empresa celebrou seu 40º aniversário, eu fui a Okinawa. E eu não ganhei de presente da empresa, eu paguei do meu bolso. Eu quis ir lá, tirar uma foto com o presidente, o senhor Hironari Oshiro, e dizer para ele, arigatou. Gratidão, né? Meu Deus, que gratidão. Tem trazido benefício, Claro, saúde. uma alegria. A água é grande. vida, né? A água é realmente vida. É. Legal. E hoje vocês trouxeram alguma água para mostrar ou para Olha, sei falar? nós vamos deixar 2 galões de água aqui para vocês, para a Mônica e para a Lana, para vocês irem tomando. A gente podia fazer um teste do pH aqui ou não? Acho que agora vamos deixar para uma outra oportunidade, aí nós Claro. mostramos a Vocês são diferença. sempre fazer bem-vindos. No puxar. dia que quiser marcar, pode Olha. vir para apresentar assim. Interessante. Eu quero água ralinha. Que como funciona assim? Isso instala em casa? Como que é? Sim, Pega a água que vem da minha torneira e passa pela máquina? Qual que é o processo? exatamente assim. Porque, né, podia ter trazido, né, O slide que a gente tá pra te passando. mostrando aqui. A gente pode voltar uma outra Se oportunidade vocês com mais Não, quiserem, eu informações. tem se como vocês mandar quiserem. depois também para nós um slide, material, e a gente quer passar e mostrando pro pessoal. Pode. Né? Até nós. Tá. É hora que vocês... Aham. Olha, Interessante. eu fui agora no
no começo de junho, eu participei em Brasília do 5º Congresso Nacional dos Terapeutas e o tema da palestra foi como matei o câncer de fome antes que ele matasse a mim. E eu fui um dia antes, para não chegar atrasado. E aí, quando cheguei em Guarulhos, São Paulo, minha mala não vinha, e eu fui no guichê da United perguntar onde estava a minha mala. A sua mala está em Chicago. Ué? Em Chicago. Você em Guarulhos ou sua mala em Chicago? E eu ia palestrar no outro dia. Aí, a atendente muito gentil percebeu que eu fiquei extremamente nervoso, Claro. né? E porque estava com os reatores, os livros, tudo estava lá dentro da mala. Ai, eu disse, o que eu faço? O senhor não faz nada, nós vamos entregar a sua mala amanhã lá em Brasília. Ufa! Deus, Que alívio! show de bola! Só que a mala não chegou. Não chegou! Não, a mala não chegou. Aí eu disse, bom, pessoal, aconteceu isso, contei a história, e eu vou falar um pouquinho sobre água, mais ou menos o que eu falei aqui até agora. E no outro dia, então, no sábado, a mala chegou. E aí eu falei para a comissão organizadora do congresso, né, olha, a mala chegou. Ah, que bom, Nestor, então tu vais falar de novo agora, e vai mostrar. E apresentar, né, todo E assim, o processo. da mesma maneira, nos propusemos, a Marisete e eu, a retornar aqui, quando vocês acharem oportuno, de mostrar para as pessoas, de ver o que é uma água ácida, o que é uma água alcalina, de provar o que é uma água que me molha e o que é uma água que não me molha. E nós vamos ver na frente de vocês aqui, sem truque mágico, e no ínterim vocês vão tomando para ver. É muito bacana, é um tema muito bacana. Não, com certeza. E uma pergunta também, por exemplo, eu começo a tomar água e já é automático o meu organismo já ir trabalhando essa água, essa alcalinidade pelo corpo. Sim. Não é aquela coisa, começa a fazer efeito daqui uns 3 dias, 4, não, porque não, é a gente vai precisando repor, né? No mesmo dia. Hidratando, né? Sim. Quer dizer, hidratando. Essa água hidrata. Essa água Essas hidrata. águas que a gente bebe aí, Olha, Mata a sede temporária, né? vocês... nem matar a sede mata muitas vezes, né? Lá. Aí a pessoa deixa de tomar água, né? Vocês, mulheres, são mais afetas à constipação do que nós, homens. E às vezes eu, no começo, quando comecei a ler sobre a importância do nosso segundo cérebro, que é o intestino, ele pensa, ele tem inteligência, ele sabe o que absorver e o que excretar. E ele só não vai dizer para mim, Nestor, pelo amor de Deus, para de mandar tanta porcaria aqui para baixo, muda essa alimentação, toma uma água adequada. Mas ele dá sintomas. E um dos sintomas, quando a pessoa fica constipada, que ela não consegue evacuar, e tem pessoas, aí eu perguntava assim, teu movimento intestinal é normal? É normal. Ok, peraí, deixa eu mudar a pergunta. Teu movimento intestinal é diário? Não. Ué, mas a senhora me diz que é normal. Para mim é normal, eu vou a cada 2, 3 dias. A cada 1 semana. A cada 2 semanas. Eu conheci uma senhora de Boston que às vezes ficava 21 dias. Meu Deus. E a pele dela estava opaca, pois. Os lábios, assim, sem brilho, escuros. Deve sentir dor de cabeça, deve ter Mas um mal-estar terrível. Né? E aí ela começou a tomar água e me ligou às 6 da manhã. Nestor, adivinha o que aconteceu? Eu digo, faço ideia para tu me ligar essa hora da manhã. Não, Nestor, tu nem imagina, foi várias vezes, aquilo lotou lá. Pois é, eu digo, eu faço ideia. Não, Nestor, tu nem consegue dimensionar. Não, eu sei, querida, está escrito nos livros. Uma pessoa, até magrinha, ela pode acumular nos 7 metros de intestino até 20 quilos de material fecal. Nossa. Quando nós constipamos, eu falo nós porque todas essas pessoas estão afetas, principalmente pelo aspecto desidratação, não é tanto por comida, viu? Porque eu pergunto para nutrólogos, para nutricionistas, escuta, tem algum paciente teu que a despeito do melhor regime alimentar, orgânico ou não, vegetariano ou não, essa pessoa não consegue evacuar? Sim, tem, mas é da genética. Genética nada, doutor. É por causa da água que ela toma que não lhe molha. Aí eles ficam olhando. Tudo a gente quer pôr culpa na genética, né? Hereditário. Quando não sabe, chama genética. Né? É fácil. Alguém tem que ser culpado. Alguém Então, tem que ser ocupado. é a genética. Avózinhos lá.
Então, veja, quando esse material, que já cumpriu sua função, fica lá embaixo, naquele calorzinho de 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, fica lá fermentando. Essa toxicidade, então, vou usar um termo técnico agora, chama-se disbiose, quando se sobrepõe as bactérias ruins às boas e intermediárias. E essa toxicidade, ela é recolhida pela corrente sanguínea e logo o cérebro é um dos nossos órgãos mais irrigados, demanda 20% da circulação sanguínea, afeta a química cerebral de modo que cérebro direito e esquerdo não conseguem falar adequadamente. Então prejudica até isso. Então, muitas pessoas que têm dor de cabeça, que têm cansaço crônico, é decorrente da desidratação que, por sua vez, causou a constipação. Muitas pessoas que estão depressivas, quando o intestino passa a funcionar adequadamente, não tem mais depressão. A pele fica linda, brilhante, os poros fechados, não bloqueados, fechados. E aquela pessoa tem bem-estar, né? Então, puxa vida. Para mulher, desculpa cortar, mas assim, Sim. eu pensei agora, tem muitas mulheres que nos assistem aqui, principalmente as mulheres também, que está na menopausa, entrando na menopausa, ou no climatério. Essa água, ela, lógico, ela vai ajudar. Ela ajuda em algum sentido, hormonal da mulher. Não só da mulher, como também o homem, porque nós somos Andropausa. afetos pela andropausa. Andropausa. E então, até agora, muito recentemente, muitos médicos ainda creem que é a matéria sólida responsável pelo metabolismo humano, pelo, vamos dizer, funcionamento do nosso corpo. Os 5 sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição, excreção, digestão, percepção, a conexão, a sinapse dos neurônios, tudo isso é regulado por água. E por que algumas escolas se recusam a aceitar que a falta de água é causa de dor e enfermidade, incluindo o câncer? Por uma razão muito simples, porque não tem dinheiro para eles aí. Porque um ionizador é muito barato, uma máquina dessas dura 15 anos, 20 anos, 22 anos, 25 anos, a minha já tem quase 10 anos. Então, nós, respondendo a tua pergunta, quando esses 2 grandes oceanos de água que nós temos dentro do nosso corpo, na realidade, nós somos um barrilzinho estruturado em ossos e envolto em pele e ambulante, né? Mas e se essa água se sujou? De uma pessoa que não toma água, que ela vê que a urina dela está amarela. O sangue também. Claro, o sangue fica grosso. Faz aquele exame chamado o exame morfológico. Morfológico quer dizer estudo das formas. O exame morfológico do campo escuro do sangue vivo. E tu vê lá o sangue. Vou mostrar aqui, tem uma fotografia. Os glóbulos vermelhos estão todos juntos, atarrachados, sem energia. Aí, essa pessoa toma um copo d'água, que nós chamamos de água estruturada. Aqui é uma pessoa desidratada. Aí, isso está na internet. Toma um copo d'água. 10 minutos depois, o sangue dela vai ficar assim, cheio de energia. Extraordinário. Vou mostrar aqui, pessoal. Acho que você pode tomando água boa, né, pastor? Tomar água boa, sem dúvida. Na próxima, Essa programa, a gente a figura mais escura depois que ela toma água, certo? Correto. E antes... O sangue quando fica grosso. Agora dá uma olhadinha nessa fotografia de um intestino de uma pessoa que não toma água. Vira do outro lado. Está de cabeça para você. Toda essa parte escura é o material fecal que fica agarrado nas dobras, nas paredes intestinais. E aqui está um pólipo. E tem várias pessoas que dizem para mim, um pólipo, eu já tirei, a primeira vez eu tirei 12. No ano passado eu tirei só 6. Agora, quem tem constipação, mas eu conheço pessoas que têm problema intestinal também
é como se fosse, como se diz, vai 3, 4, 5 vezes no banheiro ao dia. Eu não sei se é algum problema também, né? Mas eu conheço pessoas que... Intestino isso, intestino, mas eu não sei o nome, assim, para falar que nem a constipação, mas ao contrário. Vamos lá. Então, as pessoas que têm pólipos, o Dr. Hiromi Shinya, cuja clínica está aberta aqui em Manhattan ainda, chama-se Shinya Clinic. E ele escreveu um livro, o título em inglês é The Enzyme Factor, e para o português foi traduzido como A Dieta do Futuro. Porque o fator enzimático não chama muita atenção, né? Então, a dieta do futuro. Vendeu milhões de exemplares. E o Dr. Hiromi foi o que desenvolveu o processo da colonoscopia para a extirpação dos pólipos, sem, como antigamente se fazia, abrindo a parede abdominal, tirando o intestino para fora, com tudo. Imagina uma cirurgia desse porte, né? Hoje entra pelo reto, ela é ambulatorial, a pessoa vai para casa. Então, o Hiromi diz assim, no seu livro, pais e avós, muito inteligente, né? Olhem o cocô de vossos filhos e netos. Se for que nem pedrinha caindo na água, está errado. Se for que nem um cabritinho, está errado. Se doer para fazer, está errado. Se sair sangue, está errado. Se fizer a cada 2, 3 dias, está errado. Se for mole, está errado. Se depois que fizer, fica aquela mucosidade esparramando para cá e para lá, que parece que a pessoa comeu petróleo, está errado. O número 2 tem que ser grande e brilhante, no formato de uma banana, sem mucosidade e sem cheiro. Aí, quando eu li o livro pela primeira vez, 9 anos atrás, eu fechei o livro e pensei, então o do japonês é diferente do meu, porque o meu não é assim. O meu era tudo de ruim que ele disse. Não me admira que eu tivesse desenvolvido câncer. Aliás, ele fala no seu livro, é lei em medicina que toda pessoa que tem câncer tem ou teve algum problema gastrointestinal. Nem toda pessoa que tem problema gastrointestinal já desenvolveu câncer, mas é um potencial candidato. Então, essa pessoa que faz cocô mole está com problema? Está com problema. Tá com problema. Claro. E pode ser vários fatores, na sua dieta, na água, naquilo que ele está provocando uma acidez na alimentação, o intestino não está funcionando adequadamente. Pode ser que essa vesícula dessa pessoa esteja completamente cheia de pedras e não produz bile. Aí desce muito ácido do estômago. Aliás, num outro programa, nós poderíamos fazer um programa só falar sobre a vesícula e como tirar as pedras e limpar a vesícula e os dutos hepáticos do notável professor... Tem um sobrenome alemão, já vai ver, está processando. Eu sou a mulher sem vesícula. Tu tirou Agora, a vesícula? Eu tirei, mas é uma coisa impressionante, eu vou te falar. A família do meu pai, a maioria, todos operaram. A minha avó, meu pai, minhas tias, algumas primas. Tudo na parte da família do meu pai operou vesícula, inclusive eu. Pois. Eu não sei se é genético, mas a gente acha, né, quando a gente vê. E é só a família do meu pai, da minha mãe. O fígado, ele também produz bilis, mas não na mesma, vamos dizer, intensidade que quando a vesícula está lá. Porque se não tivesse serventia, a atividade não teria feito. Né? E existe maneira de várias pessoas que se regeneraram por intermédio daquele protocolo do suco de maçã para ti. Nossa, olha, resultados extraordinários. Aliás, eu fiz durante 9 meses, aí parou de sair pedra da minha vesícula. Eu tive que realmente extrair ela e ela chegou a um ponto que, quando eu engravidei, né, cheguei praticamente no 6º, 7º mês do meu primeiro filho, comecei a sentir dor, e aí ninguém sabia, achava que eu ia ter meu filho, né, antes. Resumindo, 2 meses que eu tinha tido meu filho, fui internada 15 dias com anemia, porque eu estava com anemia depois que eu tive neném. E aí foi descobrir que eu estava com um problema na vesícula. E só que eu estava com o pâncreas inflamado por causa da vesícula. Vixe. Aí eu tive que cuidar do pâncreas para depois operar a vesícula. E a mãe do meu pai faleceu numa cirurgia de vesícula. Então, assim, a gente sempre fica, né, pensativo. E hoje, então, eu tô assim,
pensando, que água que eu tô Puxa, tomando, meu Deus? podia Que água que eu ter tô evitado. tomando banho? Peraí, que água que eu tô cozinhando? Eu não vou tudo sair daqui, influencia. não vou ser mais a mesma com a água. Eu tô- Olha, tem um... Quantos minutos nós temos ainda? Ah, Vamos falar um pouquinho do cloro, se dá a tempo. gente já. A gente já estourou, mas fala do cloro rapidinho. Fala Vamos falar do porque- cloro rapidinho. Quando, antigamente, lá no interior, na fazenda, era a parteira que amparava a mãe a dar à luz, né? E lavava com o quê? O nenê? Com a água da cisterna, do poço, né? Que não tinha cloro. Veja, falando bem rapidamente, o cloro, ele é antagônico ao iodo. Antagônico quer dizer força contrária, né? O cloro, ele é um bactericida, ele é um veneno para manter a potabilidade da água. Então, nós vamos poder fazer isso também, Marisete, próxima vez que viermos aqui, para mostrar para as pessoas, quando nós colocamos um reator de cloro, que geralmente as municipalidades têm muitas vezes mais do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. E aí está a razão do cloro, porque nós temos, entre outros fatores, hoje tantas pessoas com problema de hipo e hipertireoidismo. E aí, e o problema da flacidez da pele, que perdeu o brilho, do cabelo bonito das mulheres de antigamente. E o doutor Lair Ribeiro, ele disse, eu não entro numa piscina com água clorada, nem que a faca tussa. Tá muito certo. Ok, mas o que eu vou fazer então? Se eu chego em casa, eu tomo um banho e eu tomo com água quentinha, o nosso inverno aqui é muito rígido, dilata os poros e absorve ainda mais cloro. Vai no Home Depot, compra um Chlorine Filter Shower. Custa 15, 20 dólares. Chlorine Filter Shower. vai ter que escrever isso. Nossa, é bom, vai ficar gravado, é verdade. Vai ficar gravado. Ok, minha gente querida, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Olha, nós vamos combinar para o Nestor aí, para a Marisete voltar semana que vem, para falar também sobre o flúor na água, que eu lembrei que quando eu não cheguei nesse tempo, mas meu filho, por exemplo, Eu passei. então depois Todos os dias na escola. Tinha aquele negocinho do flúor, né? A Então, maior falácia científica dos últimos tempos é o uso do flúor para evitar cárie ou na água. Quantas coisas nós temos que desaprender, né? Porque quem sabia Isso. que o sal era bom? Até hoje a gente aprendeu que o sal gente, era não bom, posso por exemplo. o pessoal fala... E equilíbrio, né? Tudo tem um equilíbrio. Claro. Foi o que Puxa, sente que falta. interessante. Mas foi muito bom mesmo, essa aula, assim, essa palestra de graça ainda. E tem muita gente que está querendo Não, tem muita saber pergunta. sobre... Quer saber mais sobre como funciona sobre esse a máquina, aparelho? o aparelho e tudo. Posso dar um número de telefone para os que quiserem procurar a Marisete aqui? Pode falar aqui. A Marisete é representante hoje na Pensilvânia aqui? Aqui, sim. Tá. 267 267 344 344 93 93 81. 81. Liga para Marisete. E esse telefone também é WhatsApp, Marisete? Também é WhatsApp. O pessoal que está assistindo também, que está no Brasil, né? O pessoal do Uruguai. Hoje a gente tem um pessoal muito grande que assiste a gente, o pessoal também de Newark, de si, né, Luana? Nós temos também o pessoal de Maryland, Portugal, a galera de Boston, tem um pessoal bom, é o pessoal de Long Branch, um beijão pra galera. O pessoal aqui de Phoenixville também, que é muito parceiro nosso, né? Westchester, então tem uma galera boa da mulherada aí também. Nós estamos aqui para trazer saúde. Saúde. Tão importante. Não, saúde é muito importante. E água é vida, certo, Luana Palafox? Nossa, eu tô apaixonada. Eu quero uma máquina. Como que funciona? Se você gostou, né, desse programa, coloca aí, eu gostei, dá dicas. Pode colocar perguntas também, porque a Marisete vai estar... Faça a pergunta aqui. Você pode entrar no link aqui, coloca a Marisete, né? Também vai estar respondendo. Marisete também tem rede social. Depois vamos colocar aqui, né? E aí, pergunta também. E o WhatsApp também. Isso aí. E é isso, galera. A Margarida aqui, ó. Beijo, Margarida Campos tá aqui, ó. A festa dela no Serrano. Vamos falar, Bora lá. Depois a gente volta. É isso aí. Dia 27, nesse sábado, lá em Festa. O aniversário da nossa amiga Margarete. Não. Margarida. Você leu aí, né, Margarida? É Margarida Campos. Lá no Serrano Bar. É isso, Luana? Isso. Mônica, vê se você consegue traduzir minha letra aqui. 27 de julho, Isso. 440, Não, norte... 414. Norte, Pô. Parque. Hã? Tá aqui, não.
Tá. Só não entendi. Em Riverside. Lá no Tá aqui nas Serranos nossas redes, aqui, Bar. ó. Tá no nosso website da rádio, radiofilhousa.com. Tá aqui nas nossas redes, vai estar no nosso Instagram e também nos nossos stories das nossas redes. Festa lá da Margarida Campos, no Serrano Bar, Riverside. Aí vai estar lá o endereço. Tem o telefone dela lá também? Ela deixou o telefone? Tem tudo. Tem o telefone do Serrano, né? Isso. Então tá Muitos joia. DJ, vai ser muito legal Mas lá. é uma festa boa, hein? E eu não sei se vocês aproveitaram aí a promoção do Dom Pedro nesse sábado, Uau. no final de semana. Ainda vai Eu até aproveitei. Vai ter quinta. Então, até quinta-feira, vocês que compartilharam o vídeo, muito obrigada. Da gente falando sobre os preços e tudo mais que tinha ali, das frutas fresquinhas, o leite, limão. que mais? Eu comprei limão, comprei 2 pacotes de limão, $5. Limão. E no final de semana tem mais, viu, É isso aí. gente? Bora lá. E falando nisso, Lana, Brasília Hair, a galera sabe, né? Beleza, pele, estética, Brasília Hair, lá na Castor Avenue, 7102. Fala lá com a Juju. Qual é o telefone aí? 215-745-3919. De segunda a quarta-feira, hidratação e escova, $40, tá? Linha Air, Cosmetic e Joico. Uma novidade. Novidade também. Essa semana estreia o programa Só de Beleza do Brasília Hair. Então, 2 vezes por mês tem aqui o programa deles falando sobre o procedimento, algo, e eles vão trazer ao vivo aqui, pessoal. Vai ter muita novidade, viu, Lana? Lembrando que tem muito sorteio, então tem que sorteios, exatamente, sorteio. Nossas lives. E também, Lana, tem uma equipe que faz noiva, né? O dia da noiva na residência, no hotel, no próprio salão, algumas coisas no espaço, na sua casa. Vai ter muita coisa que eles vão trazer aqui. Eu não vou adiantar, porque, né? Mas vai estar aí essa semana aí, vai ter a Juju aí na linha de frente comandando o programa de beleza do Brasília. Certo? Isso mesmo. Olha, pessoal, aqui em Filadélfia a gente ganha bastante imóveis. Então, você que ganha, que vê sempre o pessoal compartilhando aí nos grupos, o Douglas, ele tem um preço acessível no frete. O telefone dele é 215-594-0756. E ele também é marido de aluguel, ele arruma um chuveiro, uma máquina, ele organiza alguma coisa na sua casa. Só ligar para ele que ele vai correndo. Lembrando que o preço dele é o melhor de Filadélfia. A Suzy, você que está com dores nas costas, o que mais, Mônica? Também. Ela faz massagem terapêutica, né, voltada para a saúde, tem várias técnicas, é uma super profissional. Vai na sua residência. Exatamente, ela atende, né, na própria residência. E é bacana, porque ela trata realmente técnicas de medicina, né? E não é a parte estética, realmente é. Aí ela é grande profissional. Exatamente, habilitada para trabalhar com toda a Pensilvânia. Então, é isso aí. O telefone dela é 215-310-8465. Suzy Secanelli. Outra coisa, Lana, vai renovar seu seguro de carro? Vai renovar seu seguro de saúde? Ou quer uma nova cotação? Tem hoje o nosso parceiro aqui, que é Blue Stone. Todos os tipos de seguro você vai encontrar com Blue Stone. Qual que é o telefone deles lá? 267-388-1810. Isso aí, pensou em Insurance? Blue Stone, parceirão nosso, certo? Certo. E para a gente finalizar aqui as nossas propagandas, temos também pacote para Disney, pacote de férias. Você procura com a Valéria. É isso aí, já está aberta a nova temporada 2020. Para você que tem um sonho de ir para Disney e acha que não vai ter grana, começa a pagar agora. Liga lá, fala com a Valéria, fala, eu vi a propaganda, eu quero ir para Disney. Qual é o melhor pacote que você tem para mim? Qual é o telefone da Val? 908-60-28396. É isso aí, 908-692-8396. Certo? Acho que meu 9 tá meio que 0, né? Mas é isso aí, Lana. Então, tudo que é bom dura pouco, mas semana que vem nós vamos estar combinando. Provavelmente vai ter mais, certo? Nestor, obrigado pela sua participação. Lembrando que o Nestor também é um terapeuta, não é isso? É um terapeuta. E a Marisete é pastora, muito conhecida também aqui na Filadélfia, empresária e uma pastora. E contadora de histórias, nós vamos trazer ela aqui numa próxima oportunidade. Escritora. Né? Escritora. Palestrante. É uma pessoa muito agradável. Tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Né, Lana? Obrigada. E é isso aí. Até semana que vem ou daqui 15 dias, a gente vai programar
Aí a vida, Tá retorno bom? de vocês. Mais informações, tá aí o telefone. Gente, boa tarde Gente, e até amanhã. até mais. Tchau, tchau. Amanhã tem programa, hein? Vamos avisar a galera. É isso Amanhã, mesmo. 5 da tarde, nós temos aqui o Sérgios. É Do isso aí, o restaurante. Sérgios do restaurante que tá bombando, gente. O maior sucesso aqui na Filadélfia. E Longo Branch. E Long Branch já é um sucesso. Agora o sucesso aqui na Pensilvânia. Lana, hoje eu fui almoçar lá. Pensa numa comida maravilhosa. Gente, e fora atendimento. Vale a pena Tá vocês. cheio, assim. Eu não imaginava um prato melhor que o outro. E lembrando também, quem nós vamos ter aqui amanhã às 7 horas da noite? Adriana, é isso aí, Adriana da Story Boutique, também acabou de chegar aqui na Filadélfia, um espaço maravilhoso, tem uma equipe maravilhosa lá também, a Carla, a Nara, o pessoal de hoje, tá show de bola, tudo que você imagina tem de bom lá, certo? Amanhã, juntinhas, Então, estaremos 2 novamente programas. aí. A gente 2 programas, encontra ó. aqui. Temos encontro marcado amanhã. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado pela... Ah, Margarida, adoro o seu programa. Beijo.